O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. Fechaduras que combinam com o seu projeto. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E Energisa, nossa energia sempre com você. Prezado cidadão real, prezada Isabela. Tudo bem, chapéu novo. Muito bem, tá compondo muito bom com o seu figurino hoje. Antes de entrarmos nesse aspecto, nesse quesito figurino, Sim. Primeiro eu tenho que saber como está Pedro. Pedro está bem, graças a Deus. Recuperou-se? Sim. O inverno é muito difícil para as crianças. Quem tem filho pequeno em casa sabe que essas mudanças de temperatura, o lugar onde eu moro é bastante frio. Sem dúvida. E o pequenininho sofre. Sofre mais. Sofre mais, não tenho dúvida. Na semana passada, eu justifiquei aqui a sua ausência, evidentemente, você comprometida com as suas obrigações de cuidadosa e responsável mãe, óbvio que optou por cuidar do pequeno Pedro e sempre assim será. Por conta disso, Isabela, não tivemos as participações dos telespectadores. Hoje participar duplamente. Exatamente. Então, por conta disso, dessa questão toda, primeiro, não houve a participação do nosso telespectador e segundo, me prevaleci da sua ausência para usar aquele cachecol. E aí, certamente, você já teve manifestações nesse sentido. Eu mal chego na TV terça passada e as manifestações já não me deixavam chegar na TV. Eu em casa mesmo já me veio aqueles recados. Olha, o Zuri usou o cachecol ontem. Quando botou na rede social, então... Na rede social, Isabela? Várias manifestações de apoio à minha pessoa. A sua pessoa? Sim, senhor. Muito bom, Isabela, mas eu não podia perder a oportunidade. Pois é. Aquele cachecol que já estava, inclusive, com cheiro de naftalina, tirei do fundo do armário e falei, hoje, Isabela não vai poder comparecer, então eu vou usar aquela peça do vestuário que é meu sonho de consumo. Mas quando você está aqui, você retoma a ordem, você restabelece a disciplina e, sobretudo, impõe aqui um procedimento aqui de produção profissional. E tem que ser assim, mas na próxima ausência ele volta. E por falar em ordem, em disciplina, estamos observando ao longo de uma semana aproximadamente, centenas de manifestações, Isabela, pelo país afora. Cálculos estimativos informam que cerca de 20 milhões de pessoas compareceram às ruas nessas primeiras manifestações, o que é um número bastante expressivo se entendermos que o nosso país tem uma população de 200 milhões de habitantes, ou seja, 10% da população compareceu às ruas se manifestando, protestando, questionando, mostrando aquilo que incomoda, enfim, de uma maneira assim, em regra geral, ordeira e pacífica, o que apoio incondicionalmente. O que repudio veementemente são as manifestações que depredam o patrimônio público, privado e desrespeitam as pessoas e mesmo os servidores, no caso, as polícias que têm por incumbência constitucional justamente garantir a ordem, garantir a segurança dos cidadãos. Esses eu entendo, inclusive, que não fazem parte deste grupo que protesta, deste grupo que está se manifestando de maneira muito ainda incipiente, estão se organizando, estão estabelecendo pauta, mas, sobretudo, estão mostrando o seu descontentamento. Isso é extremamente cidadão, é um ato extremamente nacionalista em defesa dos interesses de cada um, em defesa de boa prestação de serviços públicos, na defesa, sobretudo, de ética na política, contra a corrupção, enfim, um cesto de reivindicações absolutamente justificadas e perfeitamente compreensíveis nesses movimentos pelo país afora. E uma das questões que está sempre presente em todas essas manifestações, em todos esses protestos,
é a prestação de serviços de saúde pública, que também em nosso município passa por um período bastante difícil, passa por um período, sobretudo, de reorganização com a nova administração pública. As questões são multidisciplinares, são complexas, envolvem profissionais de diversas áreas, mas, sobretudo, o cidadão que está na ponta, conforme o próprio secretário disse numa sessão específica na Câmara Municipal, que sofre as consequências. Então, esta questão, Isabela, até para mostrar que o programa Cidade Real está atento a essa pauta de reivindicações dessas manifestações, inclusive de forma marcante no município de Nova Friburgo. Eu destaquei, inclusive, no nosso release, que as manifestações começaram aqui em Nova Friburgo um dia depois do nosso secretário estar lá na Câmara Municipal. E a sessão teve um outro retrato. Não foi uma sessão de tumulto, as pessoas estavam ali para participar, para contribuir, para sim questionar. E é isso que nós, friburguenses, devemos fazer. Nos representar nas ruas, na Câmara Municipal. Lógico que sabendo que na Casa Legislativa há um padrão a ser seguido, no Executivo há um padrão, há um protocolo a ser seguido. E a TV Zoom, nessas manifestações na semana passada, inaugurou um novo momento, Zuri. A gente passou a transmitir 100% ao vivo. 100% o que vocês viram na sua casa era o que estava acontecendo em tempo real. E o que a gente viu no primeiro dia, na última quarta-feira, foi uma manifestação muito bonita aqui na cidade. Nos outros dias, a gente não seguiu na mesma linha, mas eu tenho certeza que a organização do povo friburguense vai mostrar que o povo friburguense é ordeiro e que vai sim conquistar as suas demandas de forma organizada. O que a gente destacou aqui também é que essa geração de jovens, nós todos jovens, temos sim muita força para mover, mas é importante que os pais que participaram com certeza de outras gerações de manifestações orientem seus filhos para que não usem isso de forma errada, principalmente as redes sociais, não é certo, Zuri? Porque elas têm sido a grande alavanca dessas manifestações pelo Brasil afora. Exatamente, Isabela. A sua colocação é perfeita, você está se saindo muito bem. Obrigada. Você está com uma desenvoltura absolutamente impressionante. Obrigada. Parabéns. E desta forma, nós trataremos esta questão aqui no programa Cidade Real, que é item de pauta de reivindicações de todos os movimentos a níveis nacionais. A prestação de serviços na saúde pública, considerando-se que é um serviço essencial e, sobretudo, precisa, evidente, ter um trato digno. O cidadão que procura o sistema de saúde pública, ele precisa ser tratado, além de todos os cuidados médicos, com dignidade. Nesse sentido, estaremos aqui recebendo uma importante autoridade que tenta conhecer o quadro para, sobretudo, administrá-lo e resolver de imediato as principais questões. Com a proteção de Deus e de São João Batista, Isabela. Exato. Hoje é dia de São João Batista, padroeiro da cidade de Nova Friburgo. Seja bem-vindo ao programa Cidade Real, contando com o indispensável apoio financeiro de Águas de Nova Friburgo, Energisa, Stam Metalúrgica e Gazone Planejados, diretamente do estúdio Rafael Jacu, ao vivo neste dia 24 de junho de 2013. Olá, eu voltei para trazer uma dica para você. Que tal escrever para o Cidade Real, enviar a sua dúvida, o seu questionamento para o programa de hoje, sim, e também para o quadro Manual do Cérebro, conduzido pelo professor Carlos Magliano. Ele está esperando a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre essa máquina humana que é o cérebro? Ou uma dúvida sobre a nossa rotina, o nosso cotidiano? Quantas questões não estão sendo levantadas? Vamos enviar então aqui para o programa cidadereal@gmail.com. Então vamos hoje à dica do Manual do Cérebro. Do Cidade Real para o Manual do Cérebro. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite, Isabela. Boa noite. O Simval Emerick, do bairro Bela Vista, participou do programa com o prefeito Rogério Cabral. E ele perguntou:
Na campanha foram feitas muitas promessas, agora o povo pouco vê sendo feito. Quando veremos as promessas sendo realizadas? Assim eu lhe pergunto, professor, a PNL poderia ser uma ferramenta utilizada nas campanhas, se tornar mais uma estratégia para motivar as pessoas? Seria possível desenvolver uma educação cerebral que ajude na formação crítica dos friburguenses, dos indivíduos, algo além do treinamento que ajude na construção da cidadania? Sem dúvida nenhuma. A PNL pode ser usada na campanha política e muitas vezes é usada na campanha política. Agora, recebe críticas por causa disso, porque a PNL, por conhecer o funcionamento do cérebro, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Ela pode ser usada para motivar e dignificar as pessoas e pode ser usada também para manipular. A faca, ela não é boa nem é ruim. Vai depender do uso que você faça dela. Se você usar a faca para cortar um pão e passar uma manteiga, ela é ótima. Agora, se você usar uma faca para um assalto, ela é muito má. Então, a PNL é como uma faca. O valor dela está na maneira que você usa. E você pode usar como político ou como líder comunitário a PNL para motivar positivamente as pessoas. E como é que você motiva positivamente as pessoas? Mostrando a elas que o primeiro passo é sempre da atitude. A sua atitude na vida determina a sua altitude na vida. Você vai ser aquilo que a sua atitude determinar que você seja. Se você fica em casa esperando que apareça o emprego, apareça a solução do seu problema, apareça a solução caída do céu, isso não vai acontecer. Você tem que tomar atitude. E muitas vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu não estou com vontade, então eu não me sinto motivado a ir. Se você for, você vai encontrar motivação. Porque você não deve sentir a vontade, você deve ir. Porque o segredo da vida está no fazer. Quando eu faço, eu desencadeio em mim o processo da motivação. Então a PNL pode ser muito útil e para motivar as pessoas. Se abre um senso crítico, abre a mentalidade de inteligência para que cada cidadão se coloque fazendo o seu papel de cidadão. O seu papel de cobrança, o papel de acompanhar os atos públicos, porque senão eu caio num papel de vítima, onde eu digo assim, o prefeito não faz, o vereador não faz, o presidente não faz, mas eu também nada faço. E a PNL é para me tirar desse papel de vítima e me colocar como protagonista da minha vida. Essa é a dica de hoje. Certo, e essa dica pode servir para você aí em casa. Tem alguma dúvida? Quer enviar a sua pergunta aqui para o Manual do Cérebro? Escreva para o programa Cidade Real. O e-mail nosso é programacidadereal@gmail.com. Com você, Zuri. Mais uma aula do professor Carlos Giacomo Maliano Neto, que possui profundos conhecimentos sobre a programação neurolinguística, que é uma técnica que tem sido evidenciada modernamente para treinamento do cérebro. O cérebro, como o restante do corpo, permite treinamento. E a programação neurolinguística vai justamente nesta mesma direção. E semanalmente nós trazemos aqui dicas muito interessantes, rápidas e objetivas com o professor Carlos Giacomo, que se coloca de forma muito pontual, muito pragmática e desta forma conquista a nossa enorme audiência, até porque já temos manifestações nesse sentido. Um grande abraço para você, meu amigo, que está sempre nos assistindo, como também para a querida Adriana, sua esposa, já recuperada, e também para as queridas Ângela e Patrícia, suas assessoras diretas, que fazem um trabalho sensacional que permita a você alcançar o sucesso que você tem. E já peço a sua concorrida participação pelo telefone 259-2003 ou acesse-nos pelo e-mail programacidadereal@gmail.com, conversando com o nosso convidado, encaminhando suas reclamações, esclarecendo as suas dúvidas, sem a necessidade de agendamento. O programa Cidade Real aproxima as autoridades do cidadão
e, sobretudo, dos nossos telespectadores, que são cada vez em número mais expressivo. E concorra ao término desta edição, como sempre fazemos, a este sensacional presente. Veja esta bolsa belíssima, uma bolsa, eu diria, unissex, pelo design moderno, pelo design arrojado, pelo design diferente, oferecimento da Caterines, acessórios, desta vez para homens e mulheres, não só para mulheres. Vejam os detalhes, a qualidade do produto, a beleza, o requinte, o bom gosto, que são características marcantes dos produtos da Caterines. Agora, com vendas pela internet, em até 12 vezes. Acesse o site www.intimaweb.com.br, visite os produtos, conheça os produtos da grife da Caterines, não só bolsas, mas também óculos e carteiras. Faça suas compras comodamente, confortavelmente pela internet, parcele em até 12 vezes e receba em sua casa o item adquirido. Realmente é um avanço da Caterines nesse sentido, que de forma ousada vai além da própria prática comercial, onde se faz necessário a presença do comprador e do vendedor. Desta forma, virtualmente, você efetua suas compras. Agora, o pagamento, evidente, não é virtual. O pagamento tem que acontecer conforme combinado, mas lhe traz uma facilidade absolutamente interessante, até porque todos os produtos podem ser parcelados em até 1 ano. Realmente é um prazo até dilatado. E nesse sentido, quero agradecer mais uma vez a confiança, o prestígio e a credibilidade que a querida Suzy Caterine Torres agrega ao programa Cidade Real, entendendo que ambos se completam. Pessoa inteligente, pessoa ousada, pessoa extremamente perspicaz, que semanalmente vê os seus produtos desfilando aqui no programa Cidade Real. Um beijo para você, minha querida. Querido secretário, é um prazer recebê-lo aqui, secretário municipal de saúde, Dr. Dagoberto José da Silva, para prestar esclarecimentos sobre essa questão. Primeiro, quero, além de agradecer a sua presença, de confirmar o convite formulado, também enaltecer a sua paciência e a sua tolerância. Tive a oportunidade de acompanhar a sessão específica que tratou do assunto na Câmara Municipal e naquela sessão quase que interminável, o senhor se manteve da mesma forma, do princípio ao fim, de maneira serena, de maneira tranquila, de maneira equilibrada. Isso significa que, no primeiro momento, o secretário quer propor um pacto em torno da saúde, ou seja, mesmo com todas as demandas, com todas as cobranças, com todas as exigências, é preciso, num primeiro momento, se desarmar, entender a situação para tentar resolvê-la. Seja bem-vindo ao programa Cidade Real. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que fizemos lá uma participação tentando esclarecer algumas dúvidas. Tenho certeza que existem ainda muitas a serem esclarecidas. O momento, como disse lá, da saúde em nossa cidade reflete o Brasil, ela é crítica, ela precisa de questionamentos muito fortes, algumas ações corajosas, e eu me sinto muito à vontade, porque o prefeito Rogério Cabral tem caminhado nessa linha, de tomar algumas atitudes que não são agradáveis a alguns setores, mas o objetivo final é fazer um grande questionamento à nossa saúde e, de uma maneira bem objetiva, contribuir para que ela possa atender a expectativa do cidadão que está lá na ponta e que, ao final, é quem sofre com a desorganização do processo que nós estamos vendo em andamento. Passados aproximadamente 180 dias, qual o diagnóstico, até para usar um termo muito próprio da área médica,
que o ilustre secretário já conseguiu conceber do nosso sistema, da nossa rede, do nosso sistema municipal de saúde? Zuri, o que dificulta um pouco as ações da saúde é que ela não é uma ação específica, ela é multifacetada, são muitos fatores que influem na situação atual. Eu diria assim, se não fosse possível definir um ponto, eu diria que a questão estrutural é mais relevante. Nós temos aí um período muito longo, sem um investimento efetivo na saúde, que pudesse comportar o crescimento da cidade, a necessidade das pessoas, as tecnologias que vão sendo incorporadas ano a ano na prática médica. Então, é um conjunto de fatores que não permite você fechar a questão em um diagnóstico. Acho que a questão estrutural é muito forte. É muito forte o baixo financiamento da saúde no país, é motivo de discussão em todas as esferas. O subfinanciamento traz uma penalização muito forte, principalmente aquelas cidades que têm um número menor de habitantes, não conseguem às vezes fazer um investimento adequado e acabam recorrendo a serviço dos seus vizinhos. Eu me lembro bem de ter escutado uma ocasião, quer dizer, aquela cidade que investe em saúde acaba sendo penalizada, porque os vizinhos que não podem fazê-lo com a devida coerência e vontade e desejo acabam recorrendo a esse serviço, o que de certa forma pesa e penaliza quem faz investimentos. Então, ao longo do tempo, nós temos escutado que a nossa cidade é referência para uma região. Quer dizer, talvez já tenhamos sido uma referência melhor. Hoje nós somos procurados, o que pesa porque você tem um rateio proporcional à cidade e você tem o acréscimo dos vizinhos que vêm ao município. Então isso é mais um fator importante. O pessoal, eu acho que o fator pessoal dentro desse contexto é até difícil dizer em que situação ele está. O baixo investimento em pessoal de todos os níveis na saúde é muito grande, na qualificação, na preparação. Os profissionais que se preparam o fazem a custo próprio, por vontade própria. Os baixos salários são um fator assim, importantíssimo para que a gente tenha caminhado para essa situação. A oferta de serviços do município, ela cresceu, mas não na velocidade que deveria crescer. E isso aí faz com que o município tenha que recorrer também a outras cidades, referência em cima de pactuações que foram feitas, e isso gera um desconforto ao usuário. Nós temos alguns serviços que poderiam já ser prestados na cidade e que não são. Então, acho que fazer um diagnóstico da saúde é difícil você fechar a questão em um ponto. Se a questão estrutural, para mim, está em primeiro plano, depois pessoal, e acima de tudo, nessa questão estrutural, houve uma mudança ao longo do tempo da lógica da prestação de serviço. Essa prestação de serviço tinha que ser voltada e precisa ser voltada, e o governo, o nosso prefeito assim deseja, para a atenção básica. Nós temos que conseguir prover cada unidade que hoje existe e aquelas que ainda precisam ser constituídas, de no mínimo uma equipe capaz de atender o cidadão próximo à residência dele. Dar o atendimento básico e referenciar para as especialidades, sem que ele tenha que se deslocar, e esse foi o grande equívoco em nosso país, tudo tem-se a impressão de que se resolve no hospital. Isso não é verdade. Que é a cultura hospitalocêntrica. É uma cultura hospitalocêntrica. O grande desafio da gestão, após uma correção dessa infraestrutura, e nós levantamos, e assim foi feito um planejamento, no sentido de dar ao cidadão o atendimento na urgência
e enquanto esse atendimento fosse prestado, nós pudéssemos levantar os problemas de infraestrutura da nossa saúde. Ver exatamente o que não funcionava, o que estava, de alguma forma, sem condição de prestar o serviço que se espera dele. E aí, de uma maneira muito objetiva, isso assustou um pouco. Assustou porque quando você tem uma estrutura que vem de maneira deficitária prestando um serviço, ela é potencializada pelo aumento do número de profissionais disponíveis para o serviço. Aí você começa a ver que o laboratório não dá conta, mas ele já não dava conta antes, só que não aparecia tanto, porque o número de atendimentos era menor, as solicitações eram menores. Então, o laboratório. Mas o laboratório, especificamente do Raul Sertan, ele é mal equipado? Não, ele não é mal equipado, mas não tem pessoal. Os profissionais que trabalham no laboratório do Hospital Raul Sertan têm um ganho muito pequeno. Hoje são remunerados com um salário mínimo. E aí, quando você tem uma rede que oferece uma condição de trabalho e um salário melhor, perde-se bons profissionais. E assim em todas as áreas. Então a intenção de recompor era recompor e nesse processo de recomposição trabalhar a mudança da cultura, fazendo com que o cidadão, ao invés de se deslocar para o hospital, ele permaneça na sua área, na sua base onde reside. E ali possa resolver 70%, 80% da sua necessidade e aí recorra sim ao hospital num momento mais crítico ou num momento assim de maior necessidade. Mas hoje, eu digo hoje, já há muitos anos, na realidade essa estratégia acaba por não acontecer. Cada vez mais os investimentos têm sido feitos em torno do Hospital Raul Sertan. E aí se inverte a lógica, conforme o senhor está dizendo. E até porque, doutor, uma informação que o senhor prestou na Câmara, e eu quero aqui fazer uma reflexão com a nossa enorme audiência. O orçamento municipal da saúde são 108 milhões. 106 milhões. 106. Vamos considerar 100 milhões para fazer uma conta redonda. Se considerarmos que Nova Friburgo tem 200 mil habitantes, porque tem, só para o IBGE, que nós temos 183 mil habitantes, isso desde 1818, mas Nova Friburgo tem 200 mil habitantes. Temos um rateio, se fizermos as contas, de em torno de R$ 50 por mês por habitante para manter a estrutura. Se considerarmos que, na realidade, metade vai usar o sistema, porque a outra metade não precisa, está com saúde, graças a Deus, ou tem planos particulares. Esse valor sobe para R$ 100 por mês para se dotar todo o sistema para atender minimamente com qualidade. Como equacionar, doutor, este recurso que realmente não é compatível com a necessidade, com a demanda? Como estrategicamente começar a reverter essa situação? Existem programas federais que trazem aporte de recursos? Qual é a estratégia que o secretário está pretendendo para começar a equacionar essa questão? Zuri, você toca num importante ponto, quer dizer, o financiamento. A saúde, ela é subfinanciada. Quando você fala em termos cirúrgicos, em termos de colocação de uma prótese, de um material mais crítico, que é utilizado dentro do nosso hospital, aí você consome o equivalente a um número enorme de pessoas, né? E como sair dessa equação? O primeiro ponto a ser discutido é o seguinte: controle. Nós temos hoje uma estrutura, e isso gerou muito problema, tem gerado algumas queixas específicas, porque nós estamos buscando implantar controle em todos os níveis. Dentro do hospital, na farmácia, no CTU, nas enfermarias, nas unidades. E que controle é esse? Tentando racionalizar o uso de uma série de materiais de insumo. Exames, solicitação de exames. Quando você faz uma
um questionamento, por exemplo, ao pedido de exames, o pedido pelo pedido, né, sem que haja um embasamento técnico, científico para aquele exame ser solicitado. Aí há uma grita, no sentido de que estão querendo cercear o meu direito de... Não é isso. A tentativa é fazer com que haja uma responsabilidade em relação ao que se pode e deve fazer dentro do Sistema Único de Saúde. O que mais chama atenção é o seguinte: o que eu vou falar faz parte do diagnóstico da infraestrutura. O Hospital Raul Sertã tem 8 leitos de UTI e mais 6 leitos na unidade coronariana. E o município não recebe 1 centavo pela unidade coronariana. Internam-se pacientes graves, de alto custo, de permanência às vezes longa, mas ela não é pactuada. A mesma coisa, todo mundo na cidade conhece o Hospital Maternidade Nova Friburgo, que tem uma unidade de tratamento intensivo de primeiríssima qualidade, referência para essa região toda. Ela não recebe 1 centavo, porque não é pactuada. Então, além do controle, o que nós estamos buscando fazer são os mecanismos para ir junto ao Ministério da Saúde, pelos caminhos legais, e receber o valor devido pelo serviço que a cidade presta. O município faz muita cirurgia e nós somos pactuados para média complexidade, mas nós fazemos alguma coisa de alta complexidade, e esse ônus é do município. Então, são ações que poderiam buscar financiamento. Eu, na Câmara, tive a oportunidade de apresentar. O município tem uma série de programas que o Ministério da Saúde estimula e que nós hoje temos prática, temos pessoas trabalhando de uma forma bastante efetiva, né? É louvável o trabalho que se faz em vários desses programas e não são financiados. Eles não recebem o valor. Então, aquela contrapartida do município, na verdade, é que está financiando todo o programa. Nós temos hoje, e isso faz parte do levantamento, o próprio Ministério da Saúde tem isso muito bem documentado. Nós temos o programa de estratégia de saúde da família, que é célula base para atenção básica. Exatamente. Com possibilidades de até 24 unidades. E foram pactuadas 15. Das 15, nós tínhamos até então 6 unidades plenamente funcionando no sentido de pessoal, de instalação e tal. E as outras de forma deficitária. Umas tinham um enfermeiro, a outra não tinha um médico, não tem enfermeiro. E o Ministério não nos reconhece. Isso foi motivo de uma mídia aí, há 2 ou 3 meses, quando foi lá dito que Friburgo perde dinheiro das estratégias. Na verdade, é um dinheiro que já não vinha. Mas aquele alerta, né, quer dizer, o que acontece? Por toda a questão que envolve a saúde, foram saindo pessoas, alguns municípios ao nosso redor, principalmente a região litorânea, faz concursos mais atrativos do ponto de vista financeiro e das vantagens, dos benefícios sociais, e nós perdemos muitos profissionais. Então agora precisa recompor isso, recompor para buscar o financiamento. Então a estratégia é essa, levantar, isso está praticamente feito, né? Nós temos discutido isso de forma muito insistente. A sexta-feira que vem agora, vem a Friburgo, um técnico do Ministério da Saúde, para que a gente possa, ele terá uma agenda com o prefeito municipal, para que possa, de maneira bem enfática, mostrar o que o Ministério pretende, porque sabe que nós temos uma baixíssima cobertura de assistência básica de saúde, caminhos para que a gente possa chegar a esse financiamento. Isso resolve? Não, mas ia diminuir muito o peso da saúde na folha e no processo como um todo da prefeitura. E essa é uma caminhada. Agora, concretamente, a médio prazo,
eu só fico às vezes assim, a única coisa que me deixa um pouco apreensivo, Zurigo, é que a velocidade com que a gente pode fazer as coisas não é a mesma velocidade que as pessoas querem que as coisas aconteçam. Então eu sei, nós temos consciência plena disso, as pessoas que estão à frente da gestão da Secretaria de Saúde têm consciência plena disso. A nossa velocidade é muito menor para responder ao que o cidadão quer. Ele queria saúde ontem e nós estamos falando em médio prazo. Mas a médio prazo, a proposta de recompor a atenção básica, ela tem também um componente financeiro importante. Porque se você tira a pessoa de dentro do Hospital Raul Sertã, de dentro da UPA, o custo unitário dela de atendimento lá é muito maior do que lá na atenção básica. Foi feita uma avaliação pelo vereador Ricardo em relação aos documentos que nós entregamos. Aliás, a nossa proposta de ir à Câmara, ela está baseada numa lei que diz que a cada quadrimestre o gestor tem a obrigação de prestar contas àquela Casa Legislativa, e nós fizemos protocolar o documento de prestação de contas e pretendemos repeti-lo agora, né, no próximo quadrimestre, porque eu acho que assim deve ser. E lá está definido assim, quanto nesse período nós investimos na atenção básica. 180, pouco mais de 180 mil reais. E dentro do Raul Sertã, 25 milhões de reais. Numa lógica inversa, doutor. Totalmente inversa. Totalmente inversa. Totalmente inversa. Pelo que o senhor explicou aqui, na realidade, guardadas as devidas proporções, deveria acontecer o contrário. O contrário. Esse seria o ideal. Então o senhor entende que dessa forma a construção de um hospital regional não é a solução? Ou não é a melhor solução? Olha, essa questão ela é polêmica, pode ser uma alternativa. Então vamos lá. Eu diria assim, sem querer ficar em cima do muro, que antes, sim e não. Antes do senhor descer do muro, evidentemente, quando eu falo em construção de hospital regional, também pode ser entendido como estadualização do Hospital Municipal Raul Sertã. Quando nós pensamos assim, um hospital regional, eu acho que uma etapa anterior seria de fundamental importância definir qual é o papel hoje do Hospital Raul Sertã. Né? Hoje o Hospital Raul Sertã, e isso aconteceu ao longo de um tempo, né, da última década, 2 talvez, mudou o foco dele. Ele, de um hospital geral, ele concentra uma massa significativa hoje do trauma. Só acrescentando para o desenvolvimento da sua linha de raciocínio, o senhor tem participado, representando a Secretaria de Saúde, como Secretaria de Educação, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Altran, Sindicato das Escolas Particulares, enfim, várias autoridades, vários agentes em torno de um grande programa para a redução da violência no trânsito em Nova Friburgo, que está sendo articulado pelo Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG, do qual eu estou presidente. E aí, o senhor nos surpreendeu na reunião anterior, quando disse que o Hospital Raul Sertã, na realidade, está se tornando um grande centro de traumato-ortopedia. Seria isso? Seria isso. Porque esse tipo de patologia, né, ele tomou uma proporção muito grande nos últimos tempos. Né? Os acidentes são diários. O número de pessoas que chegam ao hospital e necessita de atendimento ortopédico é muito grande. E isso muda a estrutura da nossa casa. Hoje, você tem assim, uma quantidade de leitos de clínica médica muito grande, vamos colocar num número assim, 100 leitos, ocupado por a maioria, em sua maioria, por pessoas de terceira idade. Então isso tem uma característica do ponto de vista da logística do hospital, do funcionamento daquela casa, que tem que ser revista. E essas especialidades, por exemplo, a ortopedia,
né? A própria clínica médica, a clínica cirúrgica, que também tem um volume muito grande, dizem que o hospital não realiza as suas cirurgias. Depois, se você permitir, eu trouxe aqui dados deste ano para que a gente veja que esses procedimentos acontecem e em número bastante expressivo lá dentro. Essa mudança do perfil do hospital pode e deve ser avaliada sob a ótica de um hospital regional. Porque hoje, qualquer cidadão no nosso entorno que tiver um acidente de moto, coisa tão corriqueira, ele não tem a quem recorrer. Não há um serviço de ortopedia nas cidades que estão à nossa volta. Então ele teria que ser atendido em Friburgo. Como foi recentemente? E tem sido. sido. Mas não como deveria. Por quê? Porque nós não conseguimos atender a essa demanda. As cidades hoje, eu acho que o SUS caminha para um componente de rede que é interessante. As cidades pactuam serviços. O que nós prestamos aqui, que não existe na cidade vizinha A, ela pode pactuar. O recurso que iria para lá, financeiro, passa a vir para o município. Então, em tempos recentes, foram feitas várias pactuações e que hoje nós não conseguimos atender essa demanda. Por quê? Em função da mudança do perfil da nossa casa, aí ela tem o mesmo centro cirúrgico, o mesmo componente físico de tempos atrás. Então, e aí vem, será que é alternativa ficar investindo, crescendo, fazendo puxadinhos para cá e para lá, ou racionalizar o que essa região serrana precisa em termos de atendimento? Nós vamos fazer o Hospital Raul Sertão um atendimento intermediário e ter uma unidade de maior complexidade do Estado, regulada por ele, financiada por ele. Tem uma discussão muito simples, muito direta e objetiva, que é o seguinte: a saúde no município hoje tem cerca de 1.400 funcionários. 600 e pouco estão dentro do Raul Sertão. Definir essa gestão para o Estado poderia desonerar a folha da Prefeitura, permitindo a Prefeitura investir na atenção básica? Sim. Agora, qual é a competência hoje do Estado para fazer isso? Os hospitais estaduais são modelo para que isso aconteça com facilidade? Há que se questionar. Não. A resposta é essa. Tem que ser feito, eu vejo assim, você iniciou o programa elogiando a mobilização social, que eu acho que não para por aqui, ela vai continuar. É um movimento que tem uma abrangência muito grande, mas eu vejo que há reflexo disso também na área de saúde. Se nós tínhamos até então profissionais da área que estavam dispostos somente a fazer uma crítica, eu vejo que tem muita gente, não é pouco não, muita gente hoje que quer fazer crítica e oferecer sugestões. Então, um hospital regional pode ser uma alternativa, desde que ele tenha bem definido o papel dele para essa sociedade no entorno de Friburgo. Nós vamos falar aí de 350 mil habitantes ou mais. Quer dizer, o que essa população precisa? O que essa população busca fora? O que acontece com o cidadão de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo e assim todas as outras cidades quando demandam cirurgias de alta complexidade? Para onde eles estão indo? Será que o Estado teria como dotar esse hospital com essa estrutura? Então, até porque o que se fala da lei de responsabilidade fiscal, se não houver uma discussão, eu tenho lido a pauta que está sendo colocada hoje, né? A presidente quer fazer uma agenda com governadores e prefeitos de capitais. Exatamente. Agora, anunciou isso hoje, inclusive. Hoje. Então tá aí colocado. Fica assim um questionamento, né? Se a população queria saúde para ontem, ações mais ortodoxas, vamos dizer, a construção de unidades hospitalares, a abertura de ampliar a residência médica, coisas necessárias, elas vão refletir daqui a 3 anos.
E de hoje até 3 anos, o que acontece? Então, eu vejo que se não tiver uma discussão séria em cima de como resolver a questão da lei de responsabilidade, não é revogá-la, não é criar mecanismos de você não ter controle, fiscalização. Flexibilizar. Especialmente na área da saúde e da educação. Eu imagino que hoje, né, uma agenda política forte, consistente, poderia ser uma discussão em cima de flexibilizar. Porque aí você teria as duas áreas mais críticas envolvidas nisso, a saúde e a educação, podendo ampliar o seu leque de ofertas. E não é sem controle, não. Com controle, com todo o rigor. Que tem que continuar acontecendo. Não é fugir disso. Sem dúvida. Mas se não houver uma porque a flexibilização, ela produz um efeito imediato. Ela permite a reposição de postos de trabalho. Ela permitiria a estruturação de um concurso público já dentro de uma realidade mais próxima do que nós precisamos em 2013. Doutor, uma outra questão que o senhor abordou também nessa sessão específica, e me parece que o senhor ainda não tem uma opinião conclusiva sobre o assunto, que é a terceirização dos serviços públicos no que se refere à saúde. É alternativa ou de forma equilibrada? Enfim, modernamente seria a melhor alternativa o município contratar ou terceirizar essa prestação de serviço? A terceirização hoje ela tem sido praticada. Aí, pessoalmente, eu tenho restrições fortes a algumas ações ditas de terceirização, né? Mas tem sido uma ferramenta utilizada como única alternativa. Porque você fica no impasse. O impasse eu preciso de profissionais, eu preciso contratá-los e não posso, baseado na lei de responsabilidade fiscal. Então, se a terceirização permite isso, há que se ter cuidado, mas é uma coisa a ser estudada. Eu continuo achando isso, é o meu pensamento pessoal. A atividade fim não deveria ser terceirizada. Então, a saúde, ela precisa... O que é um meio de transporte para o tratamento fora do domicílio? Eu preciso contratar esse motorista? Não. Não. Isso é uma atividade secundária. A limpeza, a alimentação... Sem dúvida. Tem, então, algumas ações que poderiam, dentro dos preceitos legais, serem terceirizadas, permitindo margem a você buscar a atividade fim. Agora, a terceirização, hoje, se nós avaliarmos assim, de uma maneira bem objetiva, nós temos na nossa cidade a UPA. A UPA é terceirizada. Ela é uma instituição que nasceu assim e tem sido praticada dessa forma, e aquela folha, aquele contingente de técnicos, de médicos e profissionais que estão envolvidos, eles não têm peso na folha do município, até porque ela traz um financiamento do governo federal e estadual, uma contrapartida pequena do município. Então, é uma forma de terceirizar, né? Então, esse é um tema ainda assim muito eu não diria recente, porque a terceirização ainda agora... Nós temos aí maus exemplos aos montes, as falsas cooperativas são exemplos que só trouxeram dano aos municípios que fizeram isso. As OCIPs, em outra época, também foram danosas. Exatamente. Né? Então, nós temos algumas ONGs que terceirizaram saúde, que foi um desastre. Quer dizer, eu vejo que é um assunto extremamente delicado. Eu visitei alguns municípios no nosso entorno que estão tomando essa caminhada como forma de dar à sua rede profissionais para que façam o atendimento, né, da população. Agora, os mecanismos de fiscalização, de acompanhamento, eu acho que o município de Friburgo tem uma experiência ruim. Houve uma cooperativa que deixou aqui um dano financeiro muito grande. Nós tivemos algumas associações de moradores que foram, em determinado momento, terceirizadas para executar um serviço e que
geraram ações trabalhistas contra a Secretaria de Saúde. Então, é um assunto polêmico. O que eu penso é isso, terceirizar por terceirizar não é o caminho. Tem sido utilizado. A UPA, na nossa cidade, é o exemplo. Agora, uma discussão bastante séria em torno da terceirização de atividades que não sejam fim, eu acho que cabe e poderia sim facilitar algumas ações específicas da atenção básica. Vamos interromper aqui a nossa consulta, doutor. Esse assunto merece um programa aqui de 5 horas ou um mês inteiro tratando essa questão, mas temos que nos limitar ao tempo. É um assunto multidisciplinar, complexo, é um assunto que requer empenho, requer vontade, requer determinação, requer articulação política, requer inteligência, requer estratégia, porque é algo extremamente complexo, conforme já disse, e mais, quem tem uma doença, qualquer que seja, tem pressa. O secretário já colocou isso de forma muito clara. Se começarmos hoje um trabalho bem elaborado, teremos resultados daqui a 3 anos, no término da gestão dele, entendendo que ele vai continuar até o término da gestão do atual prefeito. Agora, quem tem um problema de saúde, quem tem qualquer problema, quem tem uma doença qualquer, tem pressa. E aí se cria toda essa questão, todo esse quadro extremamente crônico e que o secretário está sensível à questão. Tem acompanhado, tem mostrado conhecimento de causa, mas às vezes o cesto de problemas é tão grande que ele tem que priorizar qual daqueles ele pretende resolver de imediato. Depois do intervalo, retornaremos com as suas participações que certamente já acontecem em profusão. Aproveite os nossos reclames, ligue 259-2003 ou acesse-nos pelo e-mail programacidadereal@gmail.com e concorra ao sorteio desta espetacular bolsa Unissex. Oferecimento da Caterines, nesta edição, acessórios para homens e mulheres. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Momento Energisa e você. Você sabe quais são os riscos e perigos que envolvem energia elétrica? Claro, outro dia falei pro meu vizinho que está reformando a casa ficar atento. No folheto que ganhei na Energisa fala que não se deve aproximar vergalhões, escadas e andaimes dos fios de energia. E a antena tem que ser instalada bem longe da rede elétrica. Esses cuidados são importantes para evitar choques. Ótimo! Essas dicas você encontra em vários outros canais, como nos informativos que vão junto com a conta de energia. Energisa, sempre perto de você. A terceira edição da Corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio Ambiente foi um sucesso. Mais de 500 pessoas participaram do evento. O que dá maior satisfação é ver que todo ano o evento cresce, todo ano a gente consegue atingir cada vez mais o objetivo do evento, que é chamar a atenção para a questão do meio ambiente. Então a gente fica muito feliz de, num evento, contemplar vários objetivos. E vários objetivos que a gente vê alcançados. Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. Sabe o que a Gazone tem para você? Móveis planejados, pisos e acabamentos, design de interiores e mais acessórios, toda essa parte de acabamento. Eu priorizo acabamentos sofisticados. Eu encontro aqui na Gazone. Hoje eu tenho um escritório que atende perfeitamente a minha necessidade. Tudo que a minha casa merece. Gazone Planejados e Revestimentos, preenchendo cada metro quadrado dos seus sonhos. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo.
Começou com muita gente conectada através da internet, mas logo vieram as soluções de segurança, telefone, TV, porque com você viemos até aqui e é juntos que vamos em frente. Gigalink 10 anos, conectados vamos mais longe. A Toyosserra comemora mais de 100 Etios vendidos. E para vender os próximos 100, a gente tem uma super promoção. Escolha a sua vantagem. Taxa zero ou 1 ano de seguro grátis. Ou vale combustível no valor de R$ 1.500. Tenha a sensação de dirigir um Toyota. Faça um test drive no sábado Etios Toyosserra. Todo sábado de junho das 9 às 14 horas. Aproveite e leve o seu Etios zerinho. Toyosserra, a concessionária Toyota na região. Muito bom. Esse take do cenário. Abre um pouquinho mais para mostrar a nossa eficiente produtora. Quem sabe faz ao vivo. Que nesse momento, vejam os senhores, a querida Isabela Stutz, depois de socorrer o Pedro na semana passada, está socorrendo aqui o apresentador. Muito obrigado, querida. Você é sempre muito eficiente. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e bom humor. Tratando nesta edição de uma questão que, na realidade, é nacional. O ilustre doutor Dagoberto José da Silva, quando esteve na Câmara Municipal, assim se manifestou. O debate é infindável, o senhor disse isso. É uma questão que é discutida por quase 6 mil municípios, dos 6 mil municípios aproximadamente do território nacional. Requer uma série de providências, inclusive investimentos. E, nesse sentido, o programa Cidade Real aborda essa questão com esta primeira entrevista do secretário municipal de saúde, que assumiu a sua pasta em janeiro deste ano. Certamente ele voltará aqui regularmente, mas nesse momento nós precisamos entender a questão até para que possamos fazer juízo de valor. Eu entendo que do outro lado da tela tem vida inteligente e, de certa maneira, contribuir com a solução ou pelo menos a amenização dessa questão. E aí, doutor, eu quero lhe apresentar um outro quesito bastante espinhoso, bastante delicado, eu diria até sob o aspecto ético, qual sejam corporativismo e assédio moral. Essa questão foi repetida por inúmeras vezes quando o senhor esteve na Câmara Municipal. Realmente existe essa prática do corporativismo pela categoria e também, de outro lado, a prática do assédio moral pela Secretaria Municipal? Olha, existe corporativismo, sim. Não há como negar isso aí. Na verdade, o que a gente vê ao longo desse período são práticas que vão consolidando algumas ações que não deveriam ter iniciado e aí gera uma certa acomodação. Então, aquela acomodação, aquele não questionamento, inegavelmente ele vai tomando corpo, vai tomando força, e toda vez que você propõe mudanças, você esbarra nessas ações. Você enfrenta resistências. As resistências são naturais, nós esperávamos isso. Tenho certeza que ainda não vencemos todas as etapas que são necessárias para impor um novo modelo, porque há um conceito de que se essa prática vem acontecendo assim ao longo do tempo, por que nós vamos mexer nisso agora? Então, o corporativismo é real, ele não é de uma classe, ele é de todas as classes. Né? Ele não é de uma categoria específica. Não é de uma categoria, né? Ele permeia, falando da saúde, ele permeia a saúde inteira. E aí, quando nós começamos a questionar práticas que existiam, nós encontramos vários tipos de resistência. As resistências são bastante objetivas. Desde você lançar o boato da falta de um medicamento,
Boato. Boato. Zuri, quando os primeiros 15 dias na secretaria, eu assinei 41 mandatos judiciais para entregar medicamento. Mandados judiciais, doutor? Mandados judiciais, para entregar medicamento. Com a reestruturação, hoje, eu diria que nós ainda não estamos 100%. Tem algumas coisas que precisam melhorar, mas eu acho que no último mês não chegaram a 10. Quer dizer, uma coisa que tinha um volume enorme, ela hoje já começa a arrefecer. E aí, para surpresa nossa, você ter uma unidade hospitalar com 230 leitos, com quase todas as clínicas funcionando ali dentro, em algum momento a gente tem falta de alguns medicamentos. E aí você começa a investigar por que está faltando. Tá? E aí você vai atrás, faltou porque chegou no estoque mínimo, não foi feito o pedido, mas não foi feito por quê? Aí você vai ver, naquela semana um questionamento em cima daquela prática, daquele controle. Então essa foi uma forma das mais comuns que nós observamos. E aí chega ao ponto de ter boato mesmo. Está faltando, quer dizer, e faltando medicamentos assim que são impensáveis, e isso ganha uma proporção incontrolável. E até você, mas se falta, por que quando toma ciência disso, em meia hora, 40 minutos, está recomposto? Ninguém comprou volume de medicamento na farmácia da esquina, então o medicamento estava em casa e aquilo foi dado dessa forma. Então isso é uma forma corporativa de reagir a um projeto de mudança. E quando nós fizemos os primeiros questionamentos, o que aconteceu? Nós tínhamos assim, concursados para uma carga horária de 30 horas, 40, não importa, e que 20 horas, cada um dependendo da sua. E nós tivemos concurso que a mesma especialidade, a mesma categoria tinha concursado com 20 horas, outros com 30, quer dizer, diferença de um concurso para o outro que também não se justifica. E aí ele tinha que fazer um cumprimento de um horário, esse horário começou a ser exigido, por que exigir o horário? Você tem um serviço que está funcionando, que precisa prestar conta ao Tribunal de Contas, que precisa apresentar relatório para que os recursos federais cheguem em tempo real e em tempo hábil. Se você tem uma ação que precisa ser efetivada, aí não dá conta. Não dá conta, pede uma dobra. Ou seja, ganha 2 salários e continua trabalhando a mesma carga horária. E quando nós propusemos mudar, primeiro, a carga horária, segundo, as práticas de controle, as práticas de acompanhamento, de avaliação, que são coisas básicas em qualquer gestão, isso virou assédio moral. Eu até imagino, quer dizer, que essa coisa tomou uma proporção gigantesca. Então fala-se assim, mas houve funcionário humilhado, houve funcionário... Isso tem que ser denunciado. Denunciado e apurado. Uma das práticas que nós criamos e que foi considerada assédio moral foi instituir as comissões para avaliação. Os processos administrativos começaram a existir. Já houve demissão, doutor? Várias. Tanto de profissionais de área de enfermagem como de médicos. Porque houve uma prática equivocada do exercício da profissão. Foi feito um processo administrativo e esses processos são feitos dentro do rigor que a lei manda. E isso virou assédio moral. Uma pressão, eu estou sendo pressionado naquilo que eu faço. Quer dizer, a nossa intenção, nós temos muito claro para a gente a dimensão de onde nós estamos trabalhando. Sabemos da dificuldade de todo mundo, mas se existe o concurso, se o profissional fez sabendo que aquela carga horária e mais, sabendo do salário que receberia, e fez e está ali, é preciso que se cumpra
de forma... Sem dúvida. E é interessante que algumas pessoas, em nome da defesa do cidadão, estão nos criticando veementemente por essa prática. Mas é algo que nós vamos continuar. Não há nenhuma intenção de rebaixar, humilhar. O que há, sim, nós temos o direito e a obrigação, pela investidura da função, de questionar as práticas. E aí nós estamos questionando. Eu não vou usar assim uma palavra daquilo que eu efetivamente penso, mas ao longo desses meses nós temos visto uma quantidade muito grande de práticas que lesam os cofres públicos, seja por omissão, seja por descaso, para não falar outra coisa, e que quando você questiona, isso não é bem aceito. Aí há uma mobilização corporativa por isso. Eu às vezes falo que fica uma sensação extremamente desagradável, de que aquela casa, por exemplo, o Hospital Raul Sertã, ele é feito para não funcionar. Pode parecer uma afirmação leviana, contraditória, mas quando você tenta mover numa direção, as forças em contrário são tão grandes como se aquele status, e quem está na ponta, quem está sofrendo isso é o cidadão. Exatamente. Então, é uma sensação extremamente desagradável. Eu não acho que, como secretário de saúde de um município, pudesse fazer de forma... Mas eu estou fazendo de uma maneira muito franca, baseado nesses meses que a gente tem visto, mas há uma determinação. E aí eu vou afirmar uma coisa aqui, eu tenho certeza que se estivesse aqui, iria concordar comigo. O prefeito tem apoiado integralmente as ações, ele participa delas, ele tem interesse nelas e, acima de tudo, ele valida as ações no sentido de fazer direito àquilo que precisa ser feito para a saúde dar uma resposta que a população quer. Eu tenho, assim, uma das razões que me leva a crer que será possível, apesar de ser um desafio imenso, a primeira delas é esse apoio que o prefeito empresta à Secretaria de Saúde na tentativa, né? Ele percebe, ele ouve, ele fala daquelas queixas das pessoas que ele encontra na rua e tenta, de uma maneira obstinada, ajudar a resolver. Ou seja, o senhor na administração e na liderança da sua pasta tem total apoio do prefeito municipal? Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que sim, né? O prefeito se inteira permanentemente do que acontece na saúde. Ele mais do que eu, ele é cobrado. Certamente. Ele é cobrado pelas promessas de campanha. Pelos protestos. Pelos protestos, estão na rua. E a gente não pode ir contra isso. Nem ignorá-los. Não pode vir aqui dizer que está tudo bem, não é verdadeiro. Agora, eu só gostaria, Zuri, de uma maneira assim, de colocar uma questão que eu não pude colocar na Câmara, talvez não tenha surgido uma pergunta, e que vai na linha da questão corporativa. Eu acho que fica entendido de onde partiram reclamações de assédio moral. Até o momento não chegou na minha mesa nenhum questionamento por escrito denunciando esse ou aquele gestor por conta de pressão que não fosse a pressão pelo trabalho, pelo resultado. Uma coisa que falaram, né, eu acho que essa concordância não está boa. Falaram muito, né, algumas coisas, e eu peguei, só para citar rapidamente, aquela casa é uma casa com muitas deficiências, que precisam ser corrigidas, precisam ser recuperadas de forma urgente. Mas nós tivemos a cirurgia geral de janeiro a maio com 161 pacientes operados, a ortopedia com 158, a cirurgia geral no CTU de atendimento na urgência com 118, a ortopedia no CTU de 118. Quando a gente faz um somatório, a gente vê que há um número muito grande de procedimentos cirúrgicos que aconteceram. Eu não me conformaria com isso.
mas ela não está parada. Houve uma boataria de não tem anestesista, não tem isso. Alguns profissionais estão se aproveitando disso para divulgar uma coisa. Tivemos um momento de negociação com os profissionais da área, mas as coisas acontecem naquela casa. Então o Raul Sertã, hoje, né, quando atende por mês a esses 13 mil e pouco, e eu disse isso na Câmara, isso não deve ser motivo de orgulho, pelo contrário. De celebração. Isso é motivo de nós definirmos indicadores para daqui a alguns meses mostrar que o caminho é outro, sair do hospital para lá. Doutor, é tradição do programa Cidade Real repetir o convite aos secretários que tratam dessas pastas vitais como educação e saúde. Nós temos aqui dezenas de participações e outras tantas que estão aguardando a sua oportunidade. Então, eu quero aqui, ao vivo e publicamente, lhe convidar para retornar na próxima semana para fazermos uma consulta de perguntas e respostas. Hoje eu tive que, evidente, prestigiar e privilegiar, primeiro, a sua presença e, segundo, o tema, que é um tema extremamente complexo. Outras questões ainda precisam ser esclarecidas pelo ilustre secretário no que se refere a licitações, no que se refere ao sistema de atendimento médico de urgência, conhecido como SAMU, as ambulâncias que estão disponíveis e que não podem ser utilizadas. Existe uma série de outros quesitos que, pelo nosso tempo regulamentar, ainda não puderam ser abordados. Então, quero aqui invocar o seu espírito público e também, representando a nossa enorme audiência, lhe convidar para um retorno na semana que vem. Com certeza, eu me coloco à disposição para responder as perguntas. Não há porquê, eu acho que ali nas perguntas nós vamos ter possibilidade de esclarecimentos e tentar diminuir um pouco a expectativa das pessoas. Até pela falta de informação. E mostrar caminho. Eu me comprometo contigo a vir aqui na semana que vem. Ótimo, doutor, ótimo. Quero agradecer por enquanto a sua presença. Vamos aqui suspender a consulta. Tá certo, Isabela? Doutor Dagoberto mostrou espírito público, comprometimento, clareza, transparência, sobretudo ética, nas suas participações recentes, quer seja na Câmara Municipal, quer seja aqui no programa Cidade Real, que é assistido por muitas lideranças, formadores de opinião e sempre que pode também pelo senhor prefeito municipal. Já se comprometeu a retornar semana que vem para abordarmos as suas participações. Antes de encerrarmos, Isabela, preciso registrar dois acontecimentos. Primeiro, que nesta quarta-feira, dia 26 de junho, a Estácio Júnior completará 5 anos de fundação, em que ocorrerá um grande evento nas dependências da própria universidade e certamente estarei presente para prestigiar esta empresa. E segundo, um informe da assessoria de comunicação da banda EUTEF friburguense, comunicando que a banda levará grupo de músicas típicas alemãs à festa do colono de Petrópolis. Esta festa ela será realizada entre os dias 28 de junho e 7 de julho no Palácio de Cristal. Sob a regência do maestro Nelson José da Silva Neto, se apresentará nas tardes de sábado 29/6 e domingo 30/6, apresentando um repertório germânico com 36 canções típicas. Segundo o presidente da banda, Francisco de Assis da Silva, o grupo tem nome em homenagem ao antigo time de bolão friburguense, modalidade esportiva de origem alemã. De acordo ainda com o presidente, o grupo foi criado com a ideia de atender esse tipo de festividade na cidade e na região. Portanto, os nossos cumprimentos à banda EUTEF friburguense, que cada vez mais leva a sua competência, a sua cultura, a sua musicalidade para todos os cantos deste país. E aí, Isabela, a má notícia é que o sorteio
fica prejudicado? O sorteio fica prejudicado. Na verdade, você tem mais uma chance de ligar semana que vem ou de mandar seu e-mail para concorrer ao sorteio da bolsa e também deixar a sua pergunta para o programa Cidade Real. Certo, Zuri? Momento gratidão. Sim, primeiro os nossos votos de parabéns aos aniversariantes dessa semana. Parabéns ao Júlio César e José Maria, que fizeram aniversário na última semana. Os nossos agradecimentos à nossa qualificadíssima audiência, o senhor Licínio e Dona Beth, que com certeza estão nos assistindo. Obrigada a todos vocês. Muito bem, faremos uma rápida interrupção de uma semana, evidentemente, para prepararmos toda a equipe, mas você pode continuar participando durante esse período pelo e-mail programacidadereal@gmail.com. Na próxima edição, realizaremos, evidente, o concorrido sorteio desta belíssima peça da Caterines. Mais uma vez, invoco, além de Santa Rita, Santa Protetora da saúde pública, das causas impossíveis, evidentemente, de São João Batista, padroeiro de Nova Friburgo, neste dia 24 de junho, em que celebramos, evidente, o seu nome como padroeiro, até porque a nossa cidade teve o nome inicial de São João de Nova Friburgo. Então, realmente devemos nos curvar diante da sua proteção. Cuidem-se bem e até a próxima edição.